Professor Ricardo Saeg, obrigada por estar conosco aqui ao vivo no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. Professor, qual deve ser o local da prisão de Bolsonaro e quem é que define isso? Pois é, agora estão dizendo que o presidente Bolsonaro vai para uma prisão comum. Eu, sinceramente, você vê, a ex-presidente Cristina Kirchner na Argentina, ela se encontra em prisão domiciliar e por um crime gravíssimo e infamante, que é o crime de corrupção, não é? Eu, sinceramente, não é, acho que, volto a repetir, é todo um contexto e me parece que tudo envolve o pessoal do 8 de janeiro, que é o ápice dessa questão, não é? Eu tive a oportunidade de ver uma ilustração aonde a cela pelos crimes de corrupção estava vazia e a cela pelo pessoal do 8 de janeiro e dessa reação em face da eleição presidencial de 2022 estava lotada. Eu penso que o presidente Bolsonaro tem que ficar junto com o povo dele. Na verdade, eu penso que o pessoal do 8 de janeiro, assim como o ex-presidente Bolsonaro, tem que ser posto imediatamente em liberdade. E, para efeito criminal, sempre existe um recurso cabível, que é o recurso de habeas corpus, que me parece que tem que ser manejado imediatamente e tem que ser utilizada as vias processuais cabíveis, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ninguém nunca imaginou no passado, no auge da Operação Lava Jato, que o próprio Supremo Tribunal Federal, que manteve por tantas vezes, não é, as medidas da Lava Jato, fosse anular as condenações. A justiça funciona dessa forma, é a justiça dos homens, não é? E a justiça dos homens, ela evolui com a dinâmica das coisas. E evolui no movimento pendular. Às vezes ela avança, às vezes ela implica em retrocesso. Eu acho que a defesa tem que insistir. E não insistir, o Brasil não tem que insistir só na libertação do presidente Bolsonaro. Tem que insistir na libertação dele e do pessoal do 8 de janeiro. Eu quero lembrar e destacar um ponto. Não sei se eu tenho certeza que vocês se recordam. As pessoas, quando foram cercadas no 8 de janeiro pelo Exército, entenderam que o Exército estava lá fazendo a proteção deles e não a condução deles para a prisão. Por quê? Porque estavam todos imbuídos. O Brasil estava imbuído de um sentimento de legítima defesa. Ah, mas não tinha razão para essa legítima defesa, porque o Brasil está polarizado, não é? 60 milhões de eleitores pensam de uma forma, 60 milhões de eleitores pensam de outra forma. A distância eleitoral entre eles, que marca objetivamente essa divisão, foi mínima, mínima, mínima. Um voto contra o outro foi menos de 1 milhão para uma população eleitoral de 120 milhões de pessoas. Mas existe, de qualquer forma, não é, uma categoria jurídica que a gente chama de legítima defesa putativa, que é legítima defesa aparente. E ela é punível pelo crime culposo, não pelo crime doloso, aquele crime premeditado, aquele crime com vontade de delinquir, não é? E nessa medida, me parece que toda a população, e especialmente o pessoal do 8 de janeiro, talvez, não é? Se minha mãe morasse em Brasília, minha mãe estaria lá, porque ela foi na Paulista várias vezes, não é? Assim como o ex-presidente Bolsonaro, a equipe dele, tem que ser posta imediatamente em liberdade, porque foi todo um contexto especial, excepcional, e infelizmente, não é? A legítima defesa nacional não foi posta em discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Doutor Eu acho que o Ricardo, ministro Fux, ele, no final das contas, ele legitimou essa legítima defesa nacional. o senhor, pela experiência que tem, não tem duplo grau de jurisdição, né? O Supremo já decidiu, o máximo que tem aí é embargo, a gente já explicou isso aí para o ouvinte nos últimos dias. A saída para consertar esse quadro, né, desarranjado que o senhor revela para a gente, na tua avaliação, é a anistia
ou isso pode botar mais fogo ainda, que o Supremo já sinalizou, antes mesmo do processo chegar lá, de algum tipo de questionamento de inconstitucionalidade, no próprio voto, ministros já sinalizaram, ó, não tem anistia para esse tipo de crime, hein? Mesmo contrariando o texto legal. Olha, eu advogo desde os 22 anos de idade, sou filho de advogado e hoje tenho 58. Então são 36 anos de caminhada, tendo nascido no escritório de advocacia. E eu sei que profissional da advocacia não escolhe nem campo nem adversário. Significa que é no Supremo Tribunal Federal que ele vai militar, tem que ser no Supremo Tribunal Federal que as pessoas devem ser postas em liberdade. Mesmo a anistia, não é? Uma vez expedida a anistia, conquistada a anistia por essa parcela importantíssima da representação popular, essa anistia vai ter que ser executada e executada perante o Supremo Tribunal Federal. Eu veja, não é, até a trajetória irretocável como advogado do ministro Zanin, que como advogado do atual presidente, ele foi implacável. Habeas corpus atrás de habeas corpus, medidas atrás de medidas, ele estabeleceu uma tese de defesa e foi atrás, e no final conquistou a anulação dos julgamentos e o encerramento do processo, não por absolvição propriamente dita, mas por decretação da prescrição. Então, essas condutas, não obstante a presunção de inocência, não ficaram resolvidas. E aí a população se levanta, o Brasil se levanta. 60 milhões de eleitores, porque o ex-presidente Bolsonaro foi votado por 59 milhões de eleitores e o atual presidente por 60. O Brasil, esses 59 milhões, essa representação se levanta.